Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco, amém? Que essa manhã maravilhosa possa nos enriquecer com a palavra do Senhor e que possamos sair daqui transformados, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, a palavra de Deus, para recebermos a porção da sua palavra no dia de hoje, em Mateus 10. A todos que estão em casa, nos assistindo, acompanhando pela internet, um bom dia, que Deus abençoe, que possa também pegar suas Bíblias, para que possamos aí fazer o estudo da palavra e ver o que Deus tem para nós no dia de hoje. Mateus 10. Antes de iniciarmos, vamos orar a Deus. Incline sua cabeça. Senhor Deus, eterno e grandioso Pai, Senhor de nossas vidas, a Ti toda a honra e toda a glória, Pai. Nesse momento a Tua palavra foi aberta, Senhor Deus, e iremos agora receber a porção e que o Senhor possa falar conosco e que os nossos corações, a nossa alma vivente, o nosso espírito possa sair daqui transformado, enriquecido, Senhor Deus, e que possamos fazer a Tua obra, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, anula de mim mesmo, Senhor Deus, perdoa os meus pecados e que eu possa, Senhor, ser digno de ser ferramenta em Tuas mãos para transmitir a Tua palavra, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, que nós, Igreja Batista Monte Moriá, possamos estar aqui aptos, Senhor, a Te servir. O que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Vamos ler então, irmão, Mateus 10, a partir do seu primeiro versículo. E chamados 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado de Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão cananita e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graças dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber que nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retire. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar a vossa palavra, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra, do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudente, como as serpentes, e simples como a pomba. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio, e vos aceitarão nas sinagogas. E serei até conduzidos à presença dos governadores, dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho, e a eles os gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porquanto não sois vós que falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós.
E o irmão entregará a morte, e o irmão e ao pai o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis, por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fuge para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais que o seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Amém, meus irmãos. Podeis assentar. Meus irmãos, estamos num tempo, já foi dito isso aqui várias vezes, mas eu acredito, e dentro dos meus estudos e do que Deus tem apresentado para mim, dentro do que eu tenho vivenciado, estamos vivendo um tempo de combate, um tempo de guerra, um tempo de conflito, um tempo de questionamento, aonde o mundo coloca a palavra de Deus em questionamento. Escutei aqui o irmão Jonas apresentando a situação dos missionários, e digo que no Brasil também, veladamente, já não temos mais tanta liberdade para falar da palavra de Deus, né? Alguns países isso é mais aberto, mas aqui no Brasil, infelizmente, não é. E para piorar a nossa situação, ainda é deturpada a palavra de Deus. Ela é apresentada de forma não coerente com as Escrituras. E isso causa muito descontrole no povo de Deus. Mas lendo Mateus 10 e vendo aqui nesse momento, eu consigo chegar ao seguinte entendimento do que Jesus quis aqui com seus apóstolos. Durante um bom período, Jesus caminhou com os apóstolos, ou seja, os apóstolos caminharam com Jesus, aprendendo, absorvendo tudo aquilo que Jesus tinha para mostrar e ensinar. Dentro daquela etapa, então, que eles caminharam com Jesus, desde o momento que ele foi batizado por João Batista e que ele fez sua peregrinação pelo deserto e escolheu os seus apóstolos, ele então ali começou e iniciou uma grande batalha. Desde o momento do deserto, quando Satanás o tentou, ali começou a grande batalha. E ele prepara então seu exército com 12 homens. E começa então ali a trabalhar aqueles homens e mostrar tudo que provém do Pai. Tudo que é importante para a salvação. Tudo que é importante para a conquista da vida eterna. E nesse momento, em Mateus 10, é o momento chegada a hora. Quando o jovem faz 18 anos, ele ingressa numa vida militar, aonde ele entra para as unidades de caserna e ali é feito o seu treinamento. Para quê? Para que ele se prepare para uma possível batalha. A diferença da batalha dos homens para que a batalha de Deus é que na batalha de Deus a vitória é certa. Então, naquele momento, Jesus Cristo preparou os seus apóstolos e nesse momento, em Mateus 10, ele coloca então a missão a ser cumprida. Ele solta então os seus apóstolos ao mundo, a caminhos, para que eles possam então batalhar contra o inimigo, levando o quê? A palavra do Senhor Deus. E a partir desse momento, o mundo começa a ouvir, e é um movimento que até os dias de hoje, pelo calendário cristão, 2023 anos depois, esse movimento continua a ecoar e irá ecoar até a volta de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Todos acreditamos nesse movimento, por isso estamos aqui hoje recebendo a palavra de Deus. E o mundo, neste momento, ele se apresenta muito mais propício ao findar, ou seja, ao final, aonde essa convocação ela se faz mais latente na vida do cristão. E é onde nós temos que nos preparar como soldado na caserna para que esse momento possa chegar. É uma batalha não contra pessoas, irmãos. É uma batalha espiritual contra o inimigo que nos assola. O inimigo que está mudando a cabeça da nossa juventude, mudando a cabeça das famílias, mudando as orientações dentro das igrejas, mudando a palavra de Deus, colocando Deus como chacota mediante a todo o cenário mundial. Então, meus irmãos,
Eu acredito que Mateus 10 seja um texto a ser repetido, estudado e dito, porque é a ordenância mais direta de Deus para que cada um de nós possamos levar o principal de Jesus, que é a vida eterna a todos aqueles que sofrem e perecem. Então, fazendo uma analogia do texto, ele diz, no primeiro, é chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem, para curarem todas as enfermidades e todos os maus. A partir desse primeiro, já começam algumas deturpações da palavra do Senhor. Todos aqui conhecem, quem não me conhece, eu trabalho numa unidade hospitalar, onde temos visitas religiosas. Uma das maiores dificuldades que temos hoje, mediante as visitas religiosas, é o que é ofertado e a forma como é ofertada a palavra de Deus para aqueles que necessitam de apoio espiritual. Então, a pessoa que está ali dentro de uma cama, ela recebe essa pessoa que vai levar a palavra, não com o objetivo principal, mas com o objetivo da cura da sua moléstia. Irmãos, eu tenho total certeza que Cristo cura, Jesus cura, Deus cura, em qualquer momento que Ele desejar e assim ansiar. Mas é exatamente isso que temos que entender, que é no momento de Deus, é no momento de Jesus, é no momento que mais aprouver a Deus e a Jesus. Numa das curas de Jesus Cristo, quando Ele chega num tanque, Betesda, e vai fazer a cura ao cego, que vem a ser até seu apóstolo, né? Ele chega ali, um dos apóstolos pergunta, Senhor Jesus, por que ele é cego? Foi pecado dos seus pais ou pecado dele mesmo? E aí Jesus fala, nem dos pais, nem dele mesmo. A cegueira dele é para a honra e glória do Pai, para que Deus possa operar o milagre em sua vida. Aquele que crê, irmão, não ordena a Deus. Aquele que crê não pede mandando a Deus. Aquele que crê, entrega-se a Deus. Faça na minha vida o melhor, o que lhe aprouver, Senhor. Isso é a fé. Esse é o verdadeiro milagre, meus irmãos. Então, o milagre de Deus, naquele momento, onde Jesus caminhava sobre a terra, era mostrar aos homens o poder de Deus sobre a morte, o poder de Deus sobre as enfermidades. Então, naquele momento, aprovia a Deus os milagres físicos. Mas hoje, onde o sangue de Cristo foi derramado e o Espírito Santo está por todos nós, o maior e verdadeiro milagre é a transformação do homem, onde o homem morre da velha vida e nasce para a vida em Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Ficou claro isso em vocês? Porque muitos somos questionados nessa batalha contra o inimigo sobre isso. Mas se você é cristão, por que você não cura? Se você é cristão, por que você não levanta? Porque não pertence a mim, pertence a Deus, e seja feita a vontade dele para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, de Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, nesse momento em que Cristo andava, provia aqueles homens levantar, curar e colocar a mão e fazer todas as interposições. Qual é a nossa obrigação hoje, irmão? Orar, pedir a Deus por aqueles que mais carecem e que Deus faça o melhor sobre aquela vida. E aí Deus então colocava para espantar espíritos imundos, para expulsar e curar em todas as enfermidades e todo o mal. Até hoje essa é a ordenância, meus irmãos. Até hoje todo cristão deverá e deve fazer isso até a volta de Jesus Cristo. Mas cabe a Deus o momento certo da cura, o momento certo de sanar essa situação. Se vocês, meus irmãos, lerem a palavra e vão ver aqui buscando, todos os apóstolos quando faziam cura e o próprio Jesus Cristo quando fazia a cura, ele fala da seguinte forma, a tua fé lhe salvou. E é exatamente esse o ensinamento da cura e do dom espiritual de libertar demônios e tudo. A fé de quem recebe é que cura. Adianta eu pegar uma pessoa que não crê para curar em nome de Jesus Cristo? Não adianta. Nem o próprio Jesus dizia isso. Ele sempre atribuía a própria fé da pessoa. Como o centurião que chegou até Jesus e disse, não, minha casa não é digna do Senhor, mas apenas uma de tuas palavras é capaz de curar meu servo. E Jesus falou o quê? Para aquele centurião romano? Eu, por todo o tempo que caminhei sobre Israel, não vi uma fé tão forte quanto a desse centurião.
Então, meus irmãos, a cura, ela existe. Deus é capaz de curar, mas no tempo de Deus. E aquele que recebe tem que entender que o melhor é o que vem de Deus. Não é a minha vontade, e sim a vontade do Pai. E que a verdadeira cura é espiritual para a vida eterna. No versículo 2 ele diz: ora, o nome dos 12 apóstolos são esses: Simeão, Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, o publicano, Tiago, Lebeu, Tadeu. E aí nós podemos colocar os nomes de todos nós, irmãos, na sequência dessa leitura. Neste momento eram os 12 iniciais, os 12 que foram para ser multiplicadores da palavra de Deus. Nós continuamos a multiplicar. Cada vez que o pastor vem aqui a esse púlpito e traz a palavra para nós, da porção, cada vez que uma pessoa acessa a internet e nos vê, cada vez que uma pessoa acessa um CV, para você ver o Christian Vision, cada vez que você fala no seu trabalho, você está fazendo a mesma ordenância que foi dada aos 12 apóstolos iniciais. E isso, meus irmãos, deverá acontecer até a volta de Jesus Cristo. E esses homens, eles então receberam um conhecimento e a partir desse momento começa a ser convocado a aplicar esse conhecimento. Aonde eles não mais vivem à sombra de Jesus, mas eles começam a ser protagonistas do ato da salvação. Nós somos protagonistas do ato da salvação, meus irmãos. E aí, um pouco mais à frente, Jesus, no versículo 5, ele diz: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade dos samaritanos. Por que ele diz isso, meus irmãos, dentro de estudos que foram feitos por mim para estar aqui nesse momento? Ele diz isso porque até aquele momento o Espírito de Deus ainda não tinha sido derramado pela cruz do Calvário. Ainda não estava derramado o Espírito Santo a todos, o Consolador ainda não tinha ficado. E até aquele momento, Jesus tinha vindo para o seu povo para salvar. Mas não se esqueçam que aquele que tinha a fé verdadeira, e não foi à toa que eu citei o caso do centurião, todo aquele que tinha fé era considerado povo de Israel. Todo aquele que cria em Jesus Cristo verdadeiramente era tido como povo de Israel. Gentios que ele coloca é aquele que não tinha nenhum entendimento de Jesus, nenhum entendimento de Deus. Então ele coloca os seus 12 para pregar inicialmente para aqueles que conheciam e que estavam abertos. Como é que eles iam saber quem conhecia e quem não estava? Jesus demonstra aqui. E é exatamente isso que nós temos que fazer na sequência dos nossos dias. Ele diz assim, no 6, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. No 8, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graças dai. Meus irmãos, a nossa ida ao campo missionário, ela não envolve distância, ela envolve a intenção. Nós podemos sair na nossa rua hoje, eu faço uma reflexão aqui, quantos dos nossos vizinhos hoje nós já levamos a palavra de Deus? Quantas das pessoas que trabalham numa máquina ao lado, nós já levamos a palavra de Deus? Quantos da nossa escola, faculdade, que sentam na carteira ao lado, nós levamos a palavra de Deus? Então esse ir até essas pessoas é o movimento que eu faço, independente da distância. E quando eu fizer e levar a palavra de Deus, o que eu levo junto? A paz de Cristo. Eu não sei o que acontece com o meu irmão do lado. Eu não sou capaz de saber, mas Cristo sabe. E quando eu levo, então, esse plano de salvação, quando eu levo, então, a proposta de Jesus Cristo, essa vida ela vai ser transformada não por mim, irmãos, que sou o ato, mas sim pelo Espírito Santo que já está com essa pessoa. E ali então começa uma transformação de vida que é o verdadeiro milagre, que é a verdadeira cura, que é a cura espiritual.
Então, nesse momento, meus irmãos, nós que somos cristãos, quando nos fazemos apto a apresentar o trabalho para Jesus Cristo, ordenado por Deus, nós estamos, então, nos colocando mediante aquele que necessita para sermos canais de Deus. Uma passagem também muito conhecida foi quando Pedro e mais um dos apóstolos, que eu não me recordo agora, chega na entrada de uma sinagoga e tem ali uma pessoa pedindo ouro e prata e alguma moeda. E ele diz, não tenho nem ouro, nem prata, nem moeda, mas o que eu tenho pode lhe salvar a vida, pode lhe curar. E aí ele diz, eu creio verdadeiramente, e ele vai e faz essa pessoa levantar. E essa pessoa, quando levanta, fala, milagre, milagre, e começa a atribuir a Pedro aquele dom. E ele fala, não, afasta de mim isso. Não sou eu que curo. Qualquer um de vós, mediante a fé, pode fazer isso. E é exatamente o que temos que dizer. A cura não procede de nós, procede de Deus. Por isso que o tempo é de Deus. Agora, levar o plano de salvação transforma essa vida. Transformando essa vida, e verdadeiramente encontra-se a paz de Cristo. Encontrando a paz de Cristo, encontra-se curas para as moléstias que o mundo nos oferece. E aí ele sai para fazer isso. E aqui ele diz, para quem você vai falar? Para aquele que aceitar. Para aquele que entender. Continuando. Ele diz, não possua ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. O que Jesus está dizendo para eles? Não é pela sua capacidade. Não adianta você botar R$1 milhão no seu bolso, que você vai conseguir chegar e comprar a verdadeira fé por mim. Quando você vai ao campo missionário, vai ao trabalho de Deus, a única coisa que lhe interessa para isso é a palavra de Deus. É a única coisa que conforta e traz a verdadeira paz, que fortalece o espírito. E é isso que Jesus fala para seus apóstolos. Não leve nada, vá somente com o seu entendimento da palavra do Senhor. E aí, nesse momento, tenho certeza que os apóstolos temeram. Imagina, você sair sem nada. Ele diz aqui, ó, nem alforge, estou no 10, tá? Nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Eu vou sair aqui agora e a Deus proverá todo o meu sustento mediante a obra em questão. E assim, meus irmãos, é até o dia de hoje. Quando eu me disponho a ir e falar a palavra de Deus, quando eu me disponho a apresentar-me como ferramenta na mão do Senhor, Deus proverá. E ali, naquele momento, todas as palavras se encaixarão, todos os textos aparecerão, e que Deus vai se manifestar, porque é vontade e obra dele. E é isso que ele diz aqui aos seus apóstolos. Na sequência, ele diz, em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos, até que vos retireis. Mas Jesus não veio para os pecadores? Ele veio para os salvos? Não, ele veio para os pecadores. Mas por que os apóstolos não foram aos pecadores e foram para os dignos? Meus irmãos, no mundo não há um sequer sem pecado. Nem os dignos, nem os indignos. Todos somos pecadores. Todos somos carentes da salvação em Cristo Jesus. Quando ele manda procurar os dignos, são aqueles que permitem a palavra de Deus. Esses são os dignos. São aqueles que estão aptos a receber a palavra do Senhor. São aqueles que estão ali praticando ou que estão ávidos a praticar a palavra do Senhor. Então, quando entramos numa cidade, uma cidade hostil, um local hostil, procure os dignos. Quando eu vou até uma pessoa, e assim vai dar sequência, mas eu já vou adiantar aqui, e começo a levar a palavra de Deus, e essa pessoa bloqueia por alguma situação, o que devo fazer, irmãos? Insistir, me impor, imputá-la a me receber, ou me calar e me retirar? Exatamente o que Jesus aqui determina aos apóstolos. Procure os dignos, aqueles que estão prontos, porque aqueles que não leve contenda. Afasta-se, saia do foco, não entre, não continue, porque Deus não é Deus de confusão.
Muito estamos vendo hoje as imputações, determinações, e muitas palavras de fervor, mas de fervor de determinar. Jesus não colocou isso para nós, para ninguém. Ele não impôs, ele permitiu. Então, ou seja, aqueles que estão aptos a ouvir são os dignos. Então, procure essas pessoas. Essas pessoas lhe darão abrigo, lhe darão guarida, lhe protegerão, lhe darão alimento. É essas pessoas que nós temos que procurar. Na sequência, ele diz, do 12, e quando entrardes em alguma casa, saudai-a, no 13, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Exatamente como falamos aqui anteriormente. Você vai levar a casa que ele coloca, é a casa física, mas também é a casa pessoa, onde habita. Quem é o habitar hoje do Espírito Santo? Nós. Então é a casa do Espírito Santo. Então eu chego a essa pessoa, por exemplo, e me apresento a ela. E ela não está apta a ouvir a palavra do Senhor. Eu me retiro. Se essa pessoa está, eu vou deixar a paz de Cristo. Por que eu vou deixar a paz, meus irmãos? Porque eu vou estar levando o plano de salvação. E verdadeiramente ali há a paz de Cristo. Nós falamos aqui no início que o verdadeiro milagre, a verdadeira transformação é o verdadeiro milagre. Essa pessoa ela vai mudar o seu cotidiano, a sua vida vai mudar, ela vai morrer para o velho homem, nascer de novo para a vida de Jesus Cristo. E essa é a verdadeira paz. Então você deu a essa pessoa a verdadeira paz. E isso, meus irmãos, é o verdadeiro milagre de Jesus Cristo. E aí, com isso, você dando essa verdadeira paz a essa pessoa recebe. Mas se essa pessoa não quiser receber, meus irmãos, pega de volta a paz de Cristo. Por quê, meus irmãos? Porque ela verdadeiramente não recebeu a palavra. Se ela não recebeu a palavra, ela não recebeu o próprio Cristo. Então, ela não tem como ter a paz de Cristo. Por isso, meus irmãos, temos que ter, e vai ser falado aqui, ser astuto como a serpente e muito simples como a pomba, humilde como a pomba. Porque assim entenderemos e não causaremos nenhum tipo de intempérie com os nossos irmãos, que são o alvo dessa grande batalha. Dando sequência, meus irmãos, ele diz, e se ninguém, estou no 14, tá? E se ninguém vos receber, nem escutar a vossa palavra, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Então, meus irmãos, daquela situação que aconteceu, ninguém lhe deu abertura para falar de Jesus, ninguém lhe deu condição de receber o Espírito Santo, tira essa paz. Não é você que tira, a pessoa que não quis a paz. E sai. E quando ele diz, sacode dos seus pés, é para que você não fique guardado aquele rancor, que não leve nada daquele lugar, que simplesmente saia, leve o pensamento a Deus, coloque aquelas vidas na mão de Deus e siga o seu caminho. É muito comum, meus irmãos, e eu já vivi isso e vi isso, graças a Deus, em nenhuma porta que eu bati até hoje para evangelizar a palavra de Deus, para levar o que Deus tem atribuído às pessoas, nunca fui ressarchado, nunca. Todas as portas se abriram e ouviram a palavra de Deus. Mas eu conheço pessoas, e o próprio irmão Jonas colocou aqui, que em vários campos missionários, muitos locais, muitos países, muitas cidades, muitas pessoas não permitem a palavra de Deus. E aí, por esse motivo, muitas pessoas que são o alvo dessa grande batalha espiritual, não permitindo a palavra, torna-se inviável a paz de Cristo. E aí, com isso, a ordenança é essa: sai desse lugar, sacode, tira essa poeira, nem lembra disso, porque muitos dos irmãos murmuram e muitos dos irmãos ficam temerosos quando uma porta se bate à nossa frente. E com isso se esfria no verdadeiro mecanismo do Senhor. Imagina, meus irmãos, se os apóstolos temessem na primeira porta que se fechasse. Como que nós iríamos fazer? Por isso Deus nos dá a capacidade, através de Jesus Cristo, de continuarmos e continuarmos.
sendo prudentes, não causando pânico àquele que não é digno, não causando nenhum tipo de constrangimento, mas levando aquilo que Deus nos ordenou. Na sequência, ele diz, no 15, aquelas cidades que fecharam as suas portas. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Meus irmãos, acredito que todos conheçam, mas se não conhecem, Sodoma e Gomorra foi destruída pelo próprio Deus no Velho Testamento, no tempo de Abraão, por conta do pecado e do tipo de situação que se vivia naquele lugar e por total afastamento da presença de Deus. Total afastamento da presença de Deus. E ali foi destruído com fogo dos céus e terremotos e tudo, e foi destruído todos os seres. E aquele, então, no dia do juízo final, que não estiver ou que não teve a capacidade de receber a palavra do Senhor, ele diz que o julgo será maior do que Sodoma e Gomorra. Mas Deus pode perdoar, irmãos? Pode. Quem vai julgar isso somos nós, irmãos? Não. Porque quem julga é somente Deus. Se aquela pessoa, no último momento, se arrepender dos seus pecados e reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ela estará salva. Por isso eu não posso condenar aquela casa que não abriu a porta para mim. Por isso eu não posso julgar aquele que naquele momento não quis ouvir a palavra. É por isso que o que me cabe é sair daquele local e seguir, tirar a poeira das minhas sandálias e seguir, porque ao julgamento cabe a Deus. Não julgai para que não sejam julgados no últimos dias. Seguindo, no 16... Eis que vos envio como ovelha ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como a serpente e simples como a pomba. Meus irmãos, é exatamente isso que vivemos nos dias de hoje. Eu acompanho alguns missionários, confesso que muito pouco, mas acompanho algumas ações de missionários em comunidades que estão em conflito de guerra, em alguns países que estão em guerra, missionários que estão em países que não se é permitido a palavra de Deus, nós que estamos com o nosso vizinho do lado, que muitas das vezes nos sentimos dessa forma, ovelhas no mundo de lobos. Tenta falar hoje, meus irmãos, dentro no cenário hoje nacional, falando do nosso país, tenta falar hoje sobre relacionamentos que a Bíblia defende, para você ver como que os lobos vão se acharcar sobre nós como ovelhas. Tenta colocar a palavra de Deus como lei e determinação a todo ser vivente. Tenta dizer sobre a submissão da mulher para o homem. Tudo isso, meus irmãos, nos leva a ficar no meio de lobo como ovelhas. Por isso que ele fala, voltando aos textos anteriores, procure os dignos. Se aquela casa não receber, traga a paz de volta contigo. Quando for, seja astuto como a serpente, mas humilde como a pomba, simples como a pomba. Então, ele determina que você vá, enfrente como uma ovelha os lobos, porque a vitória é certa, mas que você tenha que respeitar a vontade do outro. Na sequência, meus irmãos, no 17, ele fala, acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão nas suas sinagogas. Confiar em quem, meus irmãos? Fui entregue aos lobos, aos homens tenho que ter cautela, porque esses podem me levar a julgamento. Então eu tenho que confiar em quem, meus irmãos? Somente no Deus que não é homem para mentir. Aquele que propôs a vida eterna, que pregou o seu Filho naquela cruz por nós. Então é a Ele toda a honra e toda a glória. Na sequência, e sereis até conduzidos à presença dos governadores, dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunhos, e a eles e aos gentios. Irmãos, eu acredito, hoje nós temos uma liberdade muito grande para falar da palavra, apesar de termos várias restrições, como foi dito aqui antes, mas hoje, nos tempos de hoje, temos liberdade. Ainda o julgo da lei ainda não nos priva, não nos castra em relação a isso,
Mas a palavra de Deus é a palavra viva que perpetuará até a volta de Jesus Cristo. Eu tenho o entendimento que chegará esse tempo, meus irmãos. Esse tempo no qual a palavra de Deus não vai se tardar, eu acredito isso, que não vai tardar isso. A palavra de Deus vai nos levar a confrontos com as leis dos homens. Eu acredito que esse tempo irá chegar e não se tardará. Hoje, por exemplo, nós temos a liberdade de culto, pregação, alguns países não, que já levam a prisão, já levam tudo, digo, dentro do nosso território nacional, nós temos essa liberdade. Mas a palavra de Deus, ela está preparada para esse tempo também. E eu tenho certeza que no momento que alguém chegar nesse púlpito aqui, muito provavelmente, quando disser essas palavras, ou que disser alguma coisa que afronta o que o mundo está colocando de verdade, nós seremos feitos com o rigor da lei. Mas ele diz: mas quando vos entregarem, no 19, não vos dê cuidado como, ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Ou seja, meus irmãos, se naquele momento que for levado ao sinédrio, que for levado preso, que for condenado pela palavra do Senhor, a palavra de Deus sairá da tua boca, porque Deus é contigo. E, meus irmãos, é esse o momento verdadeiro, é isso que importa. O que nos importa é exatamente sermos esse representante de Deus, porque sabemos que é isso que nos levará à vida eterna. Então, quando chegar nesse momento, saberemos, ele diz, vão dizer aqui, ó, não vos dê cuidado, ou seja, não trava a sua boca, não, continua falando das coisas de Deus, continua dizendo, manifeste-se, porque é comum, o que acontece? A carne vai falar mais alto, eu não vou falar mais de Jesus, não. Vou me calar, né? Porque eu estou preso, posso ser apedrejado, condenado à morte, enfim. Os nossos irmãos apóstolos e toda a igreja primitiva sofria com esse tipo de perseguição. Hoje não estamos sofrendo, mas acredito que os finais dos tempos já estão se apresentando e iremos sofrer com isso. E para isso Deus nos orienta o que fazer. Na sequência, irmãos, ele diz, e o irmão entregará, no 21, desculpa, o 20, porque não sois vós que falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. 21. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos os seres por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Meus irmãos, é exatamente isso que Jesus está nos preparando e nos dizendo. Não será fácil. Um texto à frente aqui, se os irmãos puderem chegar no 36, se eu não me engano. No 36, se os irmãos puderem chegar à frente. Ele diz assim, ó. E assim, os inimigos do homem serão os seus... a própria casa. Aqui na minha tradução, seus familiares. Precisou ir longe para você arrumar inimigo, meus irmãos? Precisou sair para outro país para arrumar inimigo? Precisou sair para outras terras distantes para arrumar inimigo? Não, irmãos. Dentro da sua própria casa. E por que eles serão seus inimigos, meu irmão? Porque eles verdadeiramente não vão crer no mesmo Deus que vocês creem, que nós cremos, no mesmo Jesus que nós cremos. E aí, meus irmãos, eles próprios serão os seus acusadores, porque a palavra de Deus vai confrontá-los. E a partir disso, como ele diz, que a própria fala de falar em nome de Jesus Cristo aqui em Deus, será aquele que causará perseguições e morte. Ele diz no 22, e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Isso acontece nos dias de hoje, meus irmãos? Não nessa intensidade de odiar, de prender, de matar, mas em afastar, em não convidar mais, em não chamar, em não se sentir confortável com a sua presença. Isso já é comum em nossas vidas. Já acontece, mas Cristo já nos prepara para algo pior. Serão nossos próprios acusadores. Aonde nós não poderemos falar abertamente da presença do Senhor, da palavra de Deus. Mas podemos murmurar, esmurecer mediante a isso, meus irmãos? Não. Temos que caminhar, porque eu volto a repetir o que foi dito pelo próprio Senhor Jesus a todos os seus apóstolos. Ele diz que aquele que falar em meu nome, até o fim,
Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso norte. Continuando, meus irmãos, ele diz o seguinte, no 23, quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Meus irmãos, é um texto que eu também fiz alguns tipos de consultas para poder entender o que Cristo falou. E é simples. Com certeza absoluta, todos os homens haverão de ouvir a palavra, não é o limitador para a vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo vai vir no tempo, na hora marcada. E todas as cidades também ouvirão, mas nem todos se converterão. Então, antes de que os apóstolos, que nós hoje, que somos não apóstolos, mas somos alunos desses apóstolos, que estamos perpetuando o que Deus e Jesus Cristo determinou para nós, a volta de Jesus Cristo, ela se dará antes que todas as cidades de Israel, ou seja, todos aqueles que creem em Jesus Cristo possam ser atingidos, ou seja, todos aqueles que são alvo de Jesus Cristo. Então, todas as cidades não converterão todas as pessoas. E isso acontecerá, Jesus vindo antes do que a gente acabe isso. Então, não é um tempo. Isso também remete a um outro texto que diz que somente quando todo aquele que ouvir a palavra do Senhor, e aí que Jesus Cristo vai retornar, muita gente diz isso, não, o tempo é de Deus, o tempo cabe ao Pai, nem ao Filho cabe o tempo da volta. Então, nesse momento aqui, é dito que ele vai voltar antes até mesmo que todas as casas de Israel sejam atingidas por tua palavra. Eu tenho certeza que todo ser debaixo do céu, pois assim diz Paulo, conhecerá e conhece a Deus e a Jesus Cristo. Eu tenho certeza disso, porque assim diz a palavra do Senhor. Então, nesse momento, ele diz, não se preocupe, vou voltar antes que você atinja todos. Continuando, meus irmãos, para finalizarmos, no 24, não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. 25, basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Muitas coisas, meus irmãos, nós temos que ter cuidado, porque nós vamos levar situações para essas pessoas, para esses alvos nossos, para esses cristãos, para essas pessoas que estão hoje perdidas nesse mundo em sofrimento, que essas pessoas podem nos atribuir algum tipo de poder, dom, algum tipo de situação. É comum, por exemplo, as pessoas que estão no púlpito trazendo a palavra, que são ferramentas, a gente sai aqui do púlpito, as pessoas vêm, falam, abençoado, meus irmãos, que Deus abençoe, guarde. Isso é exatamente a postura do cristão. Não veio de mim, não veio da parte do homem. Sou pecador, sou miserável, preciso do perdão de Jesus Cristo, não sou melhor que ninguém, nem pior do que ninguém, mediante a presença do Senhor Jesus. Necessito totalmente do perdão e da misericórdia de Senhor Jesus para que eu possa ter a vida eterna. Aquele que se acha ou se julga melhor que, não cumpre o que Jesus está determinando aqui, ó. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Sou ferramenta na mão de Deus. E é assim que devemos nos portar. Então, quando eu falar em cura, eu não falo, eu vou te curar em nome de Jesus. Não existe isso, irmãos. Se Deus assim permitir, você será curado. A tua fé lhe salvou. Seja feita a vontade do Pai. Essa é a função daquele que representa o Mestre. Não é em meu nome que será feito. Então isso é importante, porque se vocês buscarem, todos nós buscarmos, dentro da palavra de Jesus Cristo, quando ele opera sobre as pessoas, nunca nem Jesus disse em seu nome. Ele sempre disse em nome do Pai. Então, meus irmãos, na sequência, finalizando, ele diz, basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu, pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Beelzebu, para quem não sabe, é um dos nomes do inimigo, né?
E aqui o pai de família que ele está dando exemplo é o próprio Cristo. Se chamaram Beelzebu o próprio Cristo, porque muitos diziam que Jesus Cristo fazia milagre não por Deus, mas por Beelzebu. E aí ele dizia, se chamaram até mim, ou pai, de Beelzebu, né? Quanto mais ao seu servo. Ou seja, nós seremos reconhecidos também, seremos apontados e seremos ditos como pessoas não benquistas. Por quê? O mundo, ele diz assim, eu não aceito Beelzebu, não aceito o inimigo, mas pratica as coisas do inimigo. Todo mundo tem repúdio ao inimigo, mas todo mundo faz as coisas do inimigo. Porque se eu não faço e pratico as coisas de Deus, eu pratico e faço o quê, meus irmãos? Então, o que acontece nessa situação? Você vai chegar numa residência, vai falar, vai dizer, as pessoas vão dizer, mas você falando isso para mim, você dizendo isso para mim, eu te conheço há muito tempo, você vivia caído em barro, você fazia isso, você fazia aquilo. As pessoas não têm o entendimento que houve uma transformação de vida. Mas Jesus nos prepara para isso. Esse tipo de fala não pode te esmorecer. Você tem que continuar. Eu estou dizendo, vai acontecer. Ele não está dizendo que pode acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer de você ser expulso de lugares. Vai acontecer de você não ser ouvido. Vai acontecer de você ser humilhado. Vai acontecer de te chamarem de outras coisas diferentes de Deus, como ele está dizendo aqui. Vai acontecer. Mas permaneça, porque aquele que permanece até o fim será salvo. E essa, meus irmãos, é a grande convocação de Deus para nós. É a nossa maior ordenança. Ide e evangelizai a toda criatura. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não podemos perder isso de foco, meus irmãos. É o principal viés do cristão, a principal bandeira do cristão é seguir exatamente como Cristo fez há 2023 anos atrás, ou até mais um pouco, quando ele reuniu os apóstolos e determinou isso a eles. E assim é feito até os dias de hoje e será assim até a volta de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? E no versículo 32, para a gente finalizar, diz assim, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que estais no céu. Assim seja, meus irmãos, e que Deus seja conosco. Jesus Cristo sofreu, morreu, pagou por nós, e nós temos que sermos dignos desse sofrimento, atribuindo a Ele a verdadeira salvação e a verdadeira paz do mundo. Vamos orar, meus irmãos. Soberano Deus, eterno e grandioso Pai, continuando na Tua presença, que a Tua palavra foi lida, Pai, que os nossos corações possam sair daqui transformados, que possamos absorver a essência do que o Senhor nos ensinou dentro da integralidade que o Senhor deseja, Pai. Que possamos sair, Senhor Deus, aqui hoje, e que a cada oportunidade, mediante aos nossos irmãos, que não sejamos, Senhor Deus, de hipótese nenhuma, Pai, omissos com os nossos irmãos, Pai. Que levemos a palavra do Senhor, confiamos conforme o Teu texto dito hoje, que cada palavra que sair, Senhor Deus, de nossas bocas, proverá do Senhor. Que a cada vez que falarmos do Seu nome, Senhor Deus, o verdadeiro milagre vai acontecer, que é a transformação de vida, Senhor Deus. Que a vida eterna, Senhor Deus, possa ser um consolo para muitos que sofrem hoje, Pai. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se apresentar nas vidas das famílias que estão hoje desesperadas, pessoas querendo tirar suas próprias vidas, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, que Jesus Cristo seja a rocha firme desse mundo, Deus. Como o Senhor mesmo diz, nem todos serão alcançados, nem todas as terras de Israel conseguirão chegar até a sua volta, mas que nós, Pai, não tenhamos esse sangue em nossas mãos, Pai. Que possamos fazer a nossa parte, Senhor Deus, e levar, Senhor Deus, a qualquer lugar que sejamos colocados, a palavra do Senhor. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Guarda-nos, que nos proteja nas voltas de nossas casas. Traga-nos logo mais. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.